Olá, essa apresentação é do trabalho de conclusão de curso do grupo 3, composto por Diego, Diogo e Fábio. O tema do nosso trabalho é o desenvolvimento de um aplicativo para registro digital de ocorrências na indústria. A importância desses registros, né? Os dados de ocorrência são a base para a segurança, a continuidade operacional e a tomada de decisão na indústria. E com a era digital, plataformas low code, serviços de nuvem, eles surgem como caminhos ágeis aí para modernizar esse processo dentro da indústria. A solução proposta é o desenvolvimento de um aplicativo móvel integrado ao ecossistema da Microsoft, né? E que ele possa digitalizar essa rotina. O foco é uma solução construída de forma iterativa, né, validada pelos usuários finais, né, dentro da empresa e que possa ajudar nessa rotina aí, né? Os desafios, né, o problema em si, é a limitação que o papel traz, né? Porque o uso desses livros físicos, ele tem baixa praticidade, são suscetíveis a extravios, a estragar com o tempo, né, e tudo mais. Tem as barreiras também de informação, né? Porque a dificuldade de consulta histórica, o acesso do registro tem que ser em loco, isso impossibilita criar backups e tudo mais. A qualidade do dado também ela fica comprometida, né? Porque a ausência de padronização, falta de rastreabilidade, maior incidência de erros também, né? A baixa riqueza de detalhes que tem ali, né? Não tem um suporte com imagem. O descompasso operacional também, né? Porque a gestão manual, ela descentralizada, ela limita a capacidade analítica e a geração de indicadores de inteligência, né? Quais são os objetivos, né? O objetivo geral é modernizar e otimizar o cotidiano operacional da filial, lá na Air Products, substituindo o registro físico por um aplicativo móvel eficiente e organizado, né? Objetivos específicos, né? Levantamento, mapear as necessidades de modernização e os desafios que o modelo atual traz, né? Requisitos, né? Que é definir as diretrizes funcionais e não funcionais do aplicativo. O desenvolvimento, que é construir uma solução digital utilizando exclusivamente o ecossistema da empresa, né? Um ecossistema que já está homologado ali na empresa. Analisar, né? Análise, né? Avaliar o ganho de eficiência da ferramenta em comparação ao método tradicional. E a integração, que é viabilizar a exportação e o uso dos dados gerados em ferramentas de business intelligence para a criação dos dashboards, né, e esse desenvolvimento aí, né, para fazer essa integração da ferramenta. Tá? Apresentação do aplicativo de registros de ocorrências para o curso de Engenharia da Computação da Univesp, a disciplina de trabalho de conclusão de curso. Trata-se do celular corporativo. Nele a gente possui dois perfis, o pessoal e o de trabalho. A ferramenta foi desenvolvida para a operação Fabril, no qual eu atuo, e ele foi desenvolvido em Power Apps, que é uma ferramenta Microsoft, que ela funciona basicamente aqui para o Android, como na Play Store, que existem vários aplicativos, né, que podem ser desenvolvidos na companhia e utilizados pelo corpo profissional aí. E aí nele há o nosso aplicativo de registros de ocorrência. Ele já está em produção aqui no ambiente
industrial. Existe um ambiente de desenvolvimento, né? No caso, ele fica como sendo o meu ambiente de desenvolvimento, mas ele já está em produção e vamos iniciá-lo. Ele inicia bem rápido, como foi possível observar. E aqui, como já foi mencionado no trabalho escrito, as ocorrências elas foram categorizadas, né, como emergência, manutenção, de rotina, planejada. E temos um dashboard básico que indica as ocorrências por unidades. No caso, na nossa operação aqui, nós temos 4 unidades. E também pelo tipo de ocorrência e a somatória das ocorrências, né? No caso, nós temos 178 ocorrências já registradas no aplicativo. Vamos voltar para a tela para home e vamos simular uma entrada aqui de atividade. Na verdade, nem é uma simulação, é uma situação real. Foi efetuada uma manutenção, no caso aqui na nossa unidade K400. Ela ocorreu no sábado, dia 16, e ela se encerrou no mesmo dia, então dia 16. Aqui vale ressaltar uma questão do aplicativo, que eu tenho 2 campos obrigatórios aqui na nossa aplicação, para evitar que a base de dados seja sujada, entre aspas, né, com dados que não são reais, ou por erro de digitação, ou alguma coisa do tipo. Que aqui, ó, eu coloquei a unidade, mas eu não coloquei a descrição. Aí ele pede para eu pelo menos preencher o campo descrição e planta para dar seguimento ao meu registro. A data ele já inicia no dia corrente, né? Tanto que eu precisei aqui mudar para o dia 16. Então a gente implementou essa funcionalidade a fim de garantir uma melhor qualidade nos dados imputados, né? Eu vou aqui aplicar uma descrição da atividade que foi executada. No caso foi purga. Opa. Purga. Aqui a gente teve uma limitação com relação ao vídeo, porque o perfil corporativo não permite que eu grave a tela. Então a gente acabou tendo essa limitação na gravação do conteúdo para o vídeo. Aí, entendendo essa dificuldade aí na gravação, e aí acaba sendo bem difícil fazer a atividade aqui olhando pela tela do celular. Aqui eu coloquei uma descrição bem sucinta, que foi a purga da JT 501, que é uma carreta de hidrogênio. E aí aqui eu aplico evidências da atividade. Opa, é só essa aqui mesmo que eu quero. Essa. Eu posso tirar uma foto diretamente ou escolher uma foto do arquivo. No caso, peguei uma foto do arquivo, como que eu ia fazer a demonstração, né? Então, e aqui é a evidência gráfica que a atividade foi executada, e ali os parâmetros de pressão, tempo de purga.
E aí eu vou registrar a ocorrência. Aí eu tenho um pop-up aqui que vai informar que a registrância foi, que a atividade foi registrada. E aí eu posso já observar no meu dashboard que eu tinha 178 ocorrências e agora eu tenho 179. Então, essa aqui é uma demonstração básica aqui de uma atividade, né, de registro, mas eu posso, né, registrar qualquer outro tipo de ocorrência aqui, no caso de rotina. Os campos são os mesmos, as proteções, digamos assim, são as mesmas, que eu sou obrigado a selecionar pelo menos a unidade e uma descrição para salvar o dado. E é isso, aplicativo em funcionamento e já está aí com muitas ocorrências sendo registradas e sendo bem útil à nossa operação. Demonstração da base de dados do aplicativo de registro de ocorrências. E aqui podemos observar a atividade selecionada, que é justamente a que a gente gravou para o vídeo de demonstração. Aí aqui ela já demonstra aqui que foi categorizada como atividade de manutenção, a unidade em que ela foi executada, o início da ocorrência e o fim, ocorreu no mesmo dia, foi concluído no mesmo dia. Aqui as evidências de execução da atividade. Então a gente consegue dar mais robustez aos dados imputados. Além disso, a gente consegue, além de consultar, né, essa consulta bruta, a gente consegue combinar filtros aqui. No caso, eu coloquei aqui atividade de manutenção na unidade PHG 250. E aí, através dos filtros, a ferramenta já me trouxe esse filtro com essa combinação que eu fiz. Eu posso puxar só atividade de manutenção, e aí já colocando todas as unidades, e aqui já está caracterizando todas as atividades de manutenção, como por exemplo. Aí aqui vamos abrir alguma outra atividade, vai ter uma evidência aqui, ó. Mais uma atividade de manutenção. No caso aqui foram substituídos os discos de ruptura. E aqui, ó, a evidência da realização da atividade, do filtro danificado. Então a gente já está colhendo muitos frutos e utilizando a ferramenta de forma massiva em nossas operações, de forma a criar um banco de dados, né, sobre as rotinas operacionais. Dessa forma a gente consegue otimizar nosso dia a dia, gerar dados para consultas e tomadas de decisão. Então a ferramenta realmente tem sido muito utilizada e está sendo muito útil para o nosso dia a dia. Resultados, né? Redução de tempo, né? O tempo médio para registro de ocorrências, ele teve uma redução significativa. Melhoria no acesso à informação, né? Os dados agora eles estão disponíveis em tempo real e podem ser acessados remotamente por gerentes. Padronização dos registros, os campos obrigatórios e listas suspensas evitam erros comuns no preenchimento manual. Segurança da informação, né, com a utilização de SharePoint, o registro são armazenados de forma segura e com controle de acesso, né, baseado em permissão.
Criação de backups, garantindo a perenidade da informação ao longo do tempo. Feedback. Os operadores, eles relatam maior agilidade no uso dessa ferramenta, além de menor risco de perda das informações, maior riqueza e quantidade de informações registradas. Gerência. Destacou a utilidade dos relatórios automáticos e a possibilidade de gerar estatísticas de forma simples, automática e diretamente no Power Apps. Limitações que foram identificadas, né? Dificuldade inicial de adaptação dos operadores ao novo formato, limitação dos gráficos no Power Apps, né? Para agrupamento de dados mais complexos, dependência de conectividade com a internet para o pleno funcionamento da ferramenta, né? Essas limitações elas foram tratadas, né, e mitigadas com treinamentos, com planos de contingência, né, nos setores que tinham mais dificuldade, por exemplo, com a conectividade. Conclusão: os resultados obtidos demonstraram que a digitalização dos processos e registros na indústria não é só viável, mas também desejável, considerando os ganhos de produtividade, segurança e controle. O uso de tecnologias acessíveis como Power Apps, SharePoint, contribuíram para que a solução fosse implementada com baixo custo, alta eficácia, abrindo possibilidade para expansões futuras. Perspectivas futuras. Apresentação de painéis de análise através de ferramentas de BI, Qlik, Power BI, que podem enriquecer muito esse projeto, né? Trazendo novas possibilidades futuras. Integração com outras ferramentas, né? Corporativas, o uso de automações que possam ampliar ainda mais a eficiência e o valor estratégico do sistema. Com isso, finalizamos a nossa apresentação com a sensação de dever cumprido, né? Pois a ferramenta ela demonstrou durante todo esse período de desenvolvimento ser uma ferramenta muito eficaz, né? Que vai contribuir demais no dia a dia da empresa, né? Com a rotina. Gostaríamos também de agradecer o nosso orientador, professor Jonathan, que esteve com a gente nessa caminhada aí, né? As reuniões, sempre dando dicas importantíssimas para a gente, orientando no que era melhor para ser feito. O nosso muito obrigado. Até mais.